Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Narra-se, na tradição do pensamento helênico, que o célebre filósofo e também psicólogo Licurgo, solicitado para fazer uma apresentação no famoso anfiteatro de Atenas, que no período famoso da Hélade, tanto fama fez pelos grandes pensadores que ali passaram, chamando a atenção da sociedade grega em geral e de Atenas em particular. Encontrá-lo-íamos solicitado a falar a respeito de um tema especial, educação. Ele pediu, para a surpresa geral, já que era considerado um orador exímio, alguém cuja habilidade em falar às multidões era notória e conhecida, essa habilidade da população grega em geral. Não obstante, ele solicitou 6 meses de preparação da sua peça de oratória para mais tarde se apresentar no famoso anfiteatro que se encontrava lotado. Segundo alguns estudiosos, deveriam ter mais ou menos 50 mil pessoas. E ele entrou, para a surpresa geral, acompanhado de um trabalhador braçal que carregava 2 jaulas, contendo em cada uma delas 2 animais. Licurgo olhava de maneira impassível, com semblante patibular, e ao mesmo tempo sorridente, a multidão que ali se acotovelava de alguma forma expectante para a sua peça de oratória. Ele então assomou a tribuna, adredemente preparada para aquele momento, e deu sinal ao trabalhador braçal, que liberou na primeira jaula um cão, que saiu a correr e começou a explorar o ambiente presente no anfiteatro, e depois solicitou que liberasse na segunda jaula uma lebre. E depois que a lebre foi solta, o cão aproximou-se rapidamente dela e, para a estupefação geral, estraçalhou-lhe as carnes, transformando o animal em peças cadavéricas, em vísceras expostas que se misturavam sangue com o pó, a poeira transformando-se em lama. Dentro de alguns minutos, a multidão estava tomada por um choque. Licurgo permanecia impassível. Solicitou então do seu auxiliar que abrisse a porta das 2 jaulas já colocadas para liberar os outros 2 animais. E, para a surpresa geral, a multidão ali, já expectante de um novo espetáculo, de uma nova situação de destruição, viu um cão saindo da primeira jaula, semelhante àquele que era o primeiro, e uma segunda lebre. E a multidão esperava um novo espetáculo, mas, para a surpresa geral, o cão aproximou-se da lebre e começou a brincar com ela, a correr, a lamber-lhe as patas, como se fossem grandes amigos. E a multidão então estava agora emocionada, esperando a palavra do orador, que começou o seu discurso mais ou menos assim: os 2 cães tiveram a mesma alimentação, são da mesma raça, possuem a mesma idade. A diferença do primeiro para o segundo é que o segundo foi educado e o primeiro não. Ali estava apresentada de maneira indelével a excelência da educação. Educar para criar bons hábitos, para gerar automatismos psicológicos, condicionamentos, já que, mesmo no reino animal, o animal se condiciona graças ao que ele consegue operar através de determinados hábitos limitados à sua esfera material, naturalmente que é adstrita aos seus instintos mais básicos. O ser humano também está vinculado a hábitos, é um animal de hábitos, e esses hábitos formam a sua segunda natureza, que predomina sobre a sua própria natureza. Graças aos seus hábitos específicos, o ser humano é fruto deles, desses hábitos que fazem as suas ações.
E é por isso que, escravo dos seus próprios hábitos, necessita de condicionamentos específicos para viver bem em sociedade e diante daqueles que o cercam. Aqueles que não têm condicionamentos para cima, isto é, bons hábitos, os têm para baixo, maus hábitos, mas ninguém vive sem hábitos. Dizer que alguém não tem educação é uma expressão popular que nós aceitamos, mas em verdade todos temos educação. Seja uma boa educação, um direcionamento voltado para algo saudável, que é o conjunto desses hábitos, ou o conjunto de hábitos voltados para ações danosas, para uma má educação. Mas ninguém é desprovido de educação, nesse sentido mais específico e mais especializado. Educar, estabelecia Sócrates e repetia Platão, é arrancar de dentro aquilo que o indivíduo traz. Possivelmente, segundo alguns autores, a palavra educação foi divulgada e, quiçá, elaborada na sua essência, conforme nós entendemos, pelo pai da filosofia ocidental, Sócrates, que estabelecia a diferença de educar e informar. Informar, dizia ele, é transmitir conhecimentos, mas educar é arrancar de dentro aquilo que jaz adormecido no próprio indivíduo, que jaz em germe, pronto para eclodir, necessitado, portanto, dos elementos para a sua fertilização. Educar, que na palavra latina, graças à tradução do grego para o latim, educere ou educare, segundo algumas traduções, junção de dois vocábulos latinos, que vem da partícula ex, no grego e no latim, e do cere, o ex, que deu origem a uma série de palavras cuja raiz ou vocábulo ex sempre tem a ver com algo voltado para fora. Daí extrair, explodir, extravasar, exteriorizar, evacuar, todas as manifestações que têm a ver com algo que deve jogar-se para fora. Ao lado, naturalmente, do cere, que tem a ver com o arrancar de dentro. Daí a educação, segundo a proposta de Platão, é arrancar de dentro para fora aquilo que o indivíduo traz em latência, que Platão estabeleceu na colocação do logos, o Deus interno, o eido, a ideia, de cuja origem tem o eidolo, o mundo das ideias, para onde a criatura vai e de onde a criatura procede. Essas expressões que procedem da Grécia Antiga mereceu várias deformações, alterações, atualizações e distorções ao longo do pensamento histórico. No século V a.C., na própria Grécia, encontramos a expressão da educação de Sócrates e Platão sendo alterada, naturalmente encarregando-se o Estado de educar os indivíduos. Mas a educação para o Estado na época grego, especialmente em Atenas, estava associada à educação essencialmente dos meninos, já que a mulher não tinha nenhuma importância na colocação social vigente, para prepará-los para a beleza, para a arte, para o prazer estético e ético, rivalizando com Atenas, Esparta, que segue um pouco a mesma lógica, no entanto estabelece a educação até aos 17 anos como função do Estado para a guerra que iria se estabelecer mais tarde entre as cidades e os estados. A educação, portanto, é um conjunto de hábitos militares, um conjunto de exercícios específicos para formar, modelar o caráter do cidadão grego, para ser fiel à Acrópole, para ser fiel à polis, a cidade sobre a qual há o Estado que o governa. Essa divisão naturalmente fez com que a educação se fizesse uma imagem da educação essencialmente voltada para as ações sociais e políticas exteriores, cabendo à família um papel muito reduzido ao processo educacional. No Oriente, na mesma época e um pouco antes, encontraremos as tradições da educação voltada para os textos religiosos, essencialmente as memorizações dos textos, graças ao que se acredita
e entenderam o seu papel na obra da criação. Assim encontramos propostas educacionais do Vedanta, a coleção antiga dos livros sagrados da Índia, estabelecendo a necessidade do indivíduo encontrar a sua própria consciência em um processo essencialmente religioso e naturalmente cheio de misticismo, algumas superstições. Ao lado disso, temos ainda no mundo oriental, na China, os Anacletos, que é uma coleção de obras associadas à personalidade de Confúcio, o grande filósofo e místico da China, no qual estão ali as bases fundamentais da constituição do Estado e da formação da família, para que o indivíduo possa ser um cidadão, tendo por base essencial a família e as suas relações com o Estado. No Egito, encontramos a educação como sendo uma série de métodos ainda religiosos, esotéricos, nas escolas chamadas templárias, que nada mais eram do que santuários, na intimidade de algumas regiões, especialmente nas pirâmides famosas do Egito, em que, devido através de alguns rituais específicos, poderia acessar o mundo cósmico, ter a chamada iniciação esotérica com S, dos iniciados, para diferenciar dos exotéricos com X, os não iniciados. Era a proposta de indivíduo encontrar, sintonizar com os deuses com D minúsculo, as grandes manifestações dos hierofantes, nas escolas templárias, nos santuários, que em Roma alterou-se completamente no culto aos deuses, especialmente ao deus Minerva e a outros, para estabelecer ali a proposta educacional encarregada essencialmente dos escravos. Os escravos, filósofos, politicamente esclarecidos, eram chamados pela sociedade matriarcal de Roma, já que era uma sociedade que envolvia-se em torno sempre da figura de um patriarca, de um chefe. Aliás, o vocábulo família vem do termo latino de Roma antiga, famulus, que significa escravo doméstico. Já que na Roma antiga a família não era apenas de natureza consanguínea, mas aquela que se reunia em torno da figura do patriarca. Inclusive, os escravos que eram comprados, que eram possuídos, eles aglutinavam desse clã, e aqueles que tinham esclarecimento filosófico, cultural e político, eles eram encarregados para educar a família, os filhos do patriciado. Educar na filosofia, no idioma grego, que era tão ambicionado na época, nas tradições greco-romanas, na mitologia, na tragédia, na comédia, e é assim que se forma a base essencial dos pedagogos. Porque os escravos, filosoficamente esclarecidos, eram chamados pedagogos da época, naturalmente estabelecendo ali uma tese especial, porque a família, essencialmente consanguínea, se encontrava desobrigada da função da educação, encarregada, portanto, apenas dos escravos, especialmente elaborados e estabelecidos no cristianismo. Principalmente no início da Idade Média, encontramos as religiões derivadas do cristianismo, estabelecendo bases específicas da educação. Não obstante, a tese libertadora dos neoplatônicos de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, com a sua apologética, Orígenes, com a doutrina dos princípios, e outros, como Jâmblico, Próclo, que estabeleciam bases essenciais no pensamento de Platão, para, através do pensamento de Platão, o indivíduo conseguir entender a liberdade preconizada por Jesus, que seriam mais tarde os pais da futura igreja romana, estabeleciam que a vida é um processo educacional lento, por meio das multifárias e múltiplas existências materiais, em que o indivíduo se aprimora, desenvolve-se etapa a etapa, até encontrar contemplação, até encontrar a beatificação, termo que era sinônimo do nirvana, do samadhi, nas tradições do budismo, do hinduísmo, do islamismo, inclusive mais tarde, do mundo oriental, para estabelecer as bases essenciais que o indivíduo deveria encontrar através da beatificação e da contemplação. Esses notáveis homens que diziam que o encontro com Deus interno, o Logos de Platão, seria estabelecido através de multifárias existências carnais, foram bastante perseguidos pela intolerância religiosa. Alguns assassinados,
pela intolerância religiosa que se estabelecia, especialmente no Império Romano, a partir de 313 mais tarde, quando se estabelece que a religião cristã agora não era mais a doutrina dos perseguidos, mas era a religião do Estado. É a partir desse momento que surge a doutrina romana. E naturalmente esses pais iniciais da igreja, os cristãos primitivos inclusive, eram considerados hereges. E a partir do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, a doutrina das multiplicidades das vidas materiais, das múltiplas vidas carnais, era considerada tese herética, porque segundo a teologia da época, não tinha bases no Evangelho de Jesus, bases, portanto, cristãs. Essas colocações que foram levantadas influíram essencialmente na família e na educação, porque a família na Idade Média seria abafada pela intolerância do dogma, a intolerância religiosa, e a educação não era mais considerada papel da família, senão da autoridade religiosa. Daí porque os métodos catequéticos, os métodos perturbadores na educação, devem estabelecer o status quo de mais de 1000 anos em Idade Média. Desde as relações de suzerania e vassalagem, no início da Idade Média, no período feudal, até as manifestações mais tarde dos templos religiosos, encontraremos a primeira filha encaminhada ao convento, o primeiro filho ao sacerdócio, e ao slogan medieval que estabelecia: quando o sangue sai, o conhecimento entra. A ideia dos métodos perturbadores, castradores, que tinham por base essencial a obediência ou a subserviência ao poder totalitário do dogma, a intolerância religiosa, que estabelecia de alguma forma a grande manifestação da fé ortodoxa, que deveria comprimir o pensamento humano e libertar e aprisionar da libertação do pensamento livre. Coube a reforma tentar demonstrar os erros da fé cega ancestral, graças a Lutero e outros. Mas, lamentavelmente, mais tarde, conforme a Renascença demonstrou, a reforma caiu nos mesmos erros da fé cega ancestral, os mesmos métodos castradores. E é nesse período, um pouco depois da Idade Média, é que vamos encontrar o slogan segundo o qual a criança é um adulto miniaturizado. É um adulto em miniatura. Portanto, deve ser tratada como adulta, apenas como adulta, não sendo considerada nas suas fases específicas. Daí os livros de história se referem à criança participando da vida de adulta, da intimidade dos pais, conjugais, algumas mortas, asfixiadas, por deitarem no leito do próprio casal, e assim por diante, estabelecendo, portanto, uma forma de negação da fase essencial da infância, e, portanto, a educação, submetida ainda ao tacão do dogma, aos métodos da intolerância, à decoração de textos e à obediência ao poder da fé cega, da fé intolerante. Mas, lentamente, os pensamentos começam a se alargar, e é a partir de 1528, na Alemanha, que encontramos uma iniciativa dos estados germânicos para que a educação se tornasse de natureza popular nas aldeias, entre os camponeses, e que deveria ser essa educação, que eram aulas de bons modos, de comportamentos, de estilo de vida, deveriam ser todas elas no idioma germânico, o que equivale a dizer no idioma nacional, e não mais no latim. Não obstante a influência religiosa, esse é um passo avançado para mais tarde a legislação de Weimar, que em 1619 estabelecia a obrigatoriedade dos pais levarem os filhos dos 6 aos 12 anos para as primeiras escolas públicas que começam a chamar a atenção da Alemanha, da antiga Germânia. Essa expressão e essa situação mereceu mais tarde o apoio de alguns pensadores que começaram a discordar daquele pensamento medieval em relação àqueles dogmas e àquela educação perturbadora. Jan Comenius, mais tarde, o grande pensador que saiu peregrinando por vários países europeus, estabeleceu o método da educação intuitiva, ensinar a criança o simples daquilo que ela conhece para o complexo daquilo que ela não conhece, partindo da referência simbólica dela
para chegar àquilo que ainda é inacessível, ao seu simbolismo ou à sua abstração. Essas colocações seriam apoiadas por John Locke na sua doutrina notável, e mais tarde seriam desenvolvidas ou enfocadas de um ponto de vista muito especial por Jean-Jacques Rousseau na sua obra do Contrato Social, e mais tarde a obra do Emílio, onde Rousseau não apenas fala de uma educação democrática para todas as pessoas, mas o respeito à criatura humana, o respeito ao ser livre, que deve viver, que deve saber pensar por si mesmo, que devemos fazer a criança pensar por si mesmo. Essa é uma ideia avançada, que recebeu ressonância em vários pensadores, entre os quais destaca-se a figura veneranda de Henrique Johann Pestalozzi, o notável suíço protestante, que vai amar as crianças de tal forma que vai se levantar contra o pensamento segundo o qual a criança seria um adulto em miniatura, um adulto miniaturizado, e vai dizer: a criança não é um adulto em miniatura, é um ser em formação e necessita de atendimentos específicos à sua faixa, à sua idade, à sua especificidade. A proposta de Pestalozzi encanta vários poetas, filósofos e pensadores, como é o caso do filósofo Fichte, que na Alemanha faz uma série de propaganda dos métodos pestalozzianos. Froebel, o pedagogo alemão, cria o famoso jardim de infância, em homenagem a Pestalozzi, todo ele baseado nos métodos pestalozzianos. Mas logo depois, encontramos, na mesma época de Pestalozzi, um pouco depois, a ciência acadêmica que nascia, a nascente ciência do século XIX, que é o século da ciência, estabeleceu o cerebrocentrismo organicista. A ideia de que as manifestações do comportamento estavam todas ajaizadas no corpo, especialmente no cérebro. A partir de 1868, quando Paul-Pierre Broca, no Centro de Antropologia de Paris, detecta o centro da fala na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, estabelecendo que aquela era a área do falar. Portanto, o indivíduo não fala pela garganta, dizia ele, fala pelo cérebro, que é o órgão através do qual o pensamento possa se manifestar. Mas não apenas isso, a ciência vai dizer que o cérebro é a razão da existência e, naturalmente, a partir disso, e a partir de uma estrutura essencialmente materialista, teremos uma série de pensadores da educação estabelecendo métodos extraordinários e admiráveis, mas todos eles voltados para uma conduta essencialmente imediatista. Desde Sigmund Freud, na psicanálise, com as suas teorias dos instintos sexuais, do desenvolvimento psicossexual da criatura, até Ivan Pavlov, o notável estudioso dos condicionamentos nos seus reflexos condicionados, estabelece a ideia de que o ser humano está vinculado ao meio que o cerca. Esse meio influencia a ponto de determinar, às vezes, os seus comportamentos ou os seus instintos materiais que predominam na sua educação. E o ser humano é uma espécie de fera domesticada pela sociedade nos seus instintos, ficando reprimida, ficando recalcada, e em alguns momentos a fera sai da jaula, manifestando-se na cultura, na civilização, que reprime para que nós possamos viver em sociedade, mas ao mesmo tempo que adoece a criatura humana. Essa era a ideia, o ideário, o ideal, o conceito básico, que deveria viger em uma visão educacional essencialmente materialista. Mas é natural que essa educação, conforme vimos no século XIX e no século XX, profundamente materialista, não solucionou os grandes problemas da criatura humana. Não deu paz à criatura, não deu de referenciais. Até hoje, e hoje especialmente, os pais em geral perguntam: qual é o referencial que devo tomar para educar os meus filhos? Para direcioná-los? Quais são as referências que no passado faziam tanta diferença? Onde estão as referências de Madre Teresa de Calcutá, as novas Madres Teresa de Calcutá, os novos Gandhi, os novos Martin Luther King Jr., as referências são referências perturbadoras que nós temos visto na grande mídia. Pessoas alucinadas, toxicômanas, rebeldes, drogadas ao excesso, que chamam atenção como verdadeiros deuses na terra, quando são profundamente conflitiados, atormentados sexuais, ansiosos, inquietos diante dos holofotes e dos spotlights dos 15 minutos de fama, que sabem que serão substituídos mais cedo ou mais tarde, e para brilhar, precisam ingerir cocaína,
ou alucinar nos excessos de toda sorte. Essas são as referências que temos visto no mundo contemporâneo de uma sociedade essencialmente materialista, de uma falência na educação material apenas, que é apenas instrução acadêmica, instrução de informação, em que nós dizemos para o nosso filho, a nossa filha, nós vamos educar ele para ser um grande empresário, para ser uma pessoa de sucesso, para ser uma pessoa que ganha muito dinheiro, ou ela vai ser uma atriz, vai ser famosa, vai ter uma casa com piscina, vai arranjar um bom partido, menos vai ser feliz. A nossa educação se esquece que o que é que importa em vir o sonho de grande sucesso, de grande carreira, e ser atormentado, enveredando por fugas a partir do alcoolismo, para a sexolatria e para mais tarde o suicídio cruel. O que importa? Que são, na verdade, complementos às coisas, mas o mais importante é ele se realizar. A grande verdade é que essas equações não foram solucionadas por uma educação essencialmente material. Os grandes pensadores se levantam até hoje, conforme o notável e admirável, reconheçamos, Edgar Morin e outros, que na Unesco, na Organização Mundial de Saúde, nas grandes organizações mundiais se levantam para debater a questão da educação, para dar e equipar as famílias como a base essencial, para dizer qual é o papel da família na educação, ou se é o papel da família educar e não a escola, as instituições. Mais adiante, Will Durant, o grande historiador americano, que fez toda a história da civilização com a sua equipe, culminando em 40 volumes, 40 livros sobre toda a história da civilização, em uma das suas conclusões mais notáveis, ele vai dizer com a sua equipe: toda vez que a sociedade negligenciou a família, a sociedade não sobreviveu. Toda vez que as culturas do passado não prestaram atenção à família, a sociedade periclitou e foi substituída por outra. Foi assim na Grécia Antiga, nas guerras entre Atenas e Esparta, que nós referimos. Foi assim em Roma, quando a tarefa da educação era vinculada apenas aos escravos e não aos pais, aos genitores, aos encarregados da sua educação. Foi assim na Idade Média. Foi assim mais tarde, em várias situações culturais, a sociedade não sobreviveu. E foi assim mais tarde, na década de 60 e 70, quando os movimentos de contracultura do século XX, no movimento hippie, nos movimentos beatnik, nos movimentos à la rock and roll da época, e assim por diante, em uma mentalidade para protestar contra as guerras da época, estabeleceram que família, casamento, são instituições ultrapassadas, são instituições obsoletas, que devemos superar essa mentalidade para uma nova mentalidade que não resistiu sequer uma década. Porque no final da década, John Lennon, um dos grandes representantes desse movimento, aparece com a sua famosa e célebre frase: "The dream is over." O sonho acabou. O sonho hippie, o sonho das roupas coloridas, o sonho de se fazer uma sociedade alternativa, conforme o poeta popular brasileiro. Essa ideia que chama a atenção e que é tão decantada quando se fala de sociedade alternativa, se cria também uma sociedade dentro dela. Porque ninguém pode fugir da própria sociedade, porque está sempre inserido nela. A ideia de voltar a uma época primitiva não vigorou, não planejou, e a dissociação dos laços familiares não conseguiu resistir. E nós hoje ainda sofremos as sequelas daquela época, daquela mentalidade. Porque nós também herdamos alguns daqueles comportamentos. Aqueles que vivenciaram algumas ditaduras não sabem como se comportar diante de alguns filhos, seja na área da liberação, seja na área do limite. Ora entendido como repressão, ora entendido como libertinagem. Então é algo que chama atenção e que não há ainda uma solução total para os grandes problemas da educação, para a sociedade como se encontra, que tem na família um papel essencial, um papel de fundamental importância, relegado no passado, social, politicamente, religiosamente, como nós falamos, e às vezes relegado pela própria família o papel de educar-se. Isso porque a ideia materialista vigorou. Allan Kardec, em pleno século XIX, discípulo de Pestalozzi que foi na sua carreira enquanto educador, mais tarde enveredando
ciência, quando os fenômenos dilettado turnantes, as mesas girantes e falantes tomavam conta de Paris, que ele se interessou em investigar como cientista que era, desdobrou-se uma série de pensamentos, particularmente na casa da senhora Prenelezon, na última terça-feira do mês de março de 1855, ao lado do seu Fortier, da senhora Prenelezon, que recebia pessoas e fazia saraus famosos em Paris, para ali pegar 50 cadernos aproximadamente e anotar várias perguntas que faziam as forças que se movimentavam. Era, como ele disse mais tarde, uma nova ordem de ideias, uma nova mentalidade se chegava, uma nova lei da natureza até então não percebida. Ele consegue desvendar o mundo espiritual que já havia sido enunciado por filósofos e pensadores aqui e acolá, mas ele faz agora um trabalho de caráter científico, com um consenso, investigando mais de 1000 médiuns, para constatar que somos espíritos imortais, para, como diz Viana de Carvalho, Allan Kardec fez o maior feito da história da ciência e da filosofia, matou a morte. A partir daquele momento destruiu a ideia da morte como um aniquilamento, dando-nos a ideia que a vida continua além do portal de lama e de cinza do sepulcro material. Abriu um passaporte ou um portal para a verdadeira vida, para dizer que somos espíritos imortais que vamos viver, porque os próprios espíritos, que são as almas dos homens que viveram na terra, voltaram e ainda voltam para se comunicar, dando provas patentes da existência espiritual. Como ele vai dizer, se o estudioso de geografia, de sociologia, de antropologia for tentar entender como é que é determinado país, é necessário que ele entreviste as camadas sociais desse país, desde os reis, os nobres, os potentados, as aristocracias, até os miseráveis, os camponeses, as pessoas mais simples, para ter uma ideia demográfica, para ter uma ideia antropológica, sociológica daquela região, porque os próprios habitantes da região é que vão declarar, que vão dar o depoimento de como é a vida naquela região. E ele conclui dizendo, foi isso que fizemos em relação ao mundo espiritual. Entrevistamos desde os espíritos mais primários e rudes, mais grosseiros e atrasados, até dialogarmos com as potestades angelicais. E foi assim que ele teve uma ideia e trouxe a doutrina espírita, que foi apresentada em Paris, em 1857, a 18 de abril, para dizer que somos espíritos imortais. E na obra do Livro dos Espíritos, que apresenta essa doutrina, Allan Kardec não apenas vai estabelecer que somos espíritos imortais, mas que, se somos espíritos imortais, a família não é apenas um conjunto de pessoas que têm a mesma vinculação consanguínea, que procedem de uma mesma árvore genética, genealógica, mas são espíritos imortais, que reencarnam por uma necessidade de crescimento, vinculados por laços materiais e não necessariamente por laços espirituais. E Allan Kardec mais tarde vai dizer a família pelos laços materiais e a família pelos laços espirituais. Aquelas de natureza consanguínea, que são vínculos apenas materiais e que podem mais tarde desenvolver laços espirituais, e aquelas que sejam os laços consanguíneos, seja na amizade, na relação social, são famílias espirituais em que as pessoas se sentem vinculadas e identificadas, formando, portanto, duas espécies de família, como ele coloca. Se somos espíritos imortais, a família também é um grupamento de espíritos. Daí, porque não somos um conglomerado de células, também o filho, a filha, os descendentes não são elementos genéticos, biológicos que nos pertencem. Nós oferecemos a eles os elementos materiais, emprestamos a eles as manifestações genéticas e hereditárias, mas a sua história individual é específica. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera outro espírito. A ideia de que a família tem uma necessidade muito maior do que as sociologias até então estabeleciam, a vinculação animal, procedente da natureza animal, a vinculação arcaica, dos vínculos apenas de natureza biológica. A família tem um papel ainda mais importante, é uma manifestação espiritual, é um vínculo, é um conglomerado de espíritos. Daí faz algo, ou dá um enfoque muito mais importante do que apenas o resultado caprichoso do acaso do espermatozoide que fecundou o óvulo, o acaso genético, o acaso biológico, em que através desse acaso é que nós estamos juntos. Através desse acaso material é que nós convivemos. Não é o acaso que fez
essa lei em que a família convive, mas uma lei muito bem programada, como disse o Espírito de Joana de Ângeles, para dar certo na hora certa. Não existe acaso. O acaso é essa lei. E no item 383, Allan Kardec vai dizer qual é a utilidade da infância. E os espíritos respondem: o espírito, ao reencarnar, passando por essa fase, é mais acessível às influências e às impressões daqueles que são seus responsáveis. Daí é uma grande responsabilidade daqueles que são encarregados do seu direcionamento, da sua educação. Essa colocação é notável, porque mais tarde Emmanuel, o espírito nobre, interrogado pela Federação Espírita Brasileira, conforme se lê na obra O Consolador, no item 109, vai responder a seguinte questão: qual o período mais importante para a educação do espírito que reencarna? E Emmanuel vai dizer que do 0 aos 7 anos de idade seria o mais importante, o que seria mais tarde confirmado pela psicologia acadêmica formal, quando estabelece que essa faixa há uma espécie de moldagem, em que o psiquismo infantil é mais moldável, é mais flexível, é mais acessível não apenas ao discurso, mas os condicionamentos aos hábitos domésticos, à convivência em que eles são impregnados. Muito mais tarde, Maria Montessori vai dizer que a criança tem uma mente absorvente na sua tese de doutorado, uma mente absorvente em relação aos condicionamentos dos adultos. Allan Kardec então faz um comentário dizendo: o ser humano é um animal que tem uma infância mais larga. Todos os seres animais, em geral, com um ano já chegam na fase adulta, todos os mamíferos. O ser humano tem uma primeira infância, tem uma segunda infância, tem uma adolescência, alguns têm uma adolescência, para naturalmente que os responsáveis possam plasmar nos hábitos, possam orientá-los, possam conduzi-los, não através do discurso apenas que expõe, mas através do exemplo que convence. A doutrina espírita, portanto, dá-nos uma visão muito mais ampla a respeito da família. E Allan Kardec, então, vai investigar essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. Em determinado momento, o grande benfeitor da humanidade vai dizer que desde o berço, o Espírito vai manifestando as suas particularidades. E ele continua dizendo: lamentavelmente, os pais, os responsáveis em geral, e no caso aos pais, de maneira geral, pai e mãe, são os mais responsáveis, e para isso cai uma grande responsabilidade sobre eles. Lamentavelmente, diz Santo Agostinho, que os pais, desde o berço, nessas fases iniciais, não prestam atenção no caráter, na personalidade que está se formando, nas tendências que aquele espírito traz. Desde o berço já se manifesta. Desde o berço. Nós pegamos um bebê recém-nascido que a gente pega para fazer gracinha, para fazer palhaçada, achando que ele está rindo da nossa palhaçada, mas está rindo do cheiro que às vezes se parece com a da mãe, que é o olfato, o primeiro sentido, aguçado, dizem os neurocientistas. Daí um cheiro estranho à mãe, ele acha ruim e estranho, não é a nossa palhaçada que ele está chorando. Ou então, um cheiro simpático, ele então simpatiza e reconhece algo parecido. Então nós pegamos aquele ser e levantamos, e ele faz um escândalo, ele chora, e outro a gente pega, leva, sequestra da mãe, e ele ri, etc. Que diferença? Há bebê que eu estou dizendo, bebês recém-nascidos, que ao chegar próximo do momento da alimentação, eles são discretos, não falam, não se reclamam, não choram que estão com fome, não manifestam nada, e nós só sabemos que está na hora. E outros que nem chegou a hora já estão dando escândalo. Desde o começo, cada espírito vai mostrando a sua idiosincrasia, vai mostrando a sua especificidade. Daí é necessário estudar desde cedo as tendências dos filhos, porque cada filho é um. Os filhos são diferentes. Uma das coisas que a gente mais ouve: eu dei a mesma educação aos 3 filhos meus, porque esse nasceu. Talvez o erro esteja aí. Dá a mesma educação, porque o filho não é carinho, e vai passando. Porque você tem um filho que é agressivo, que é violento, que chega na escola, bate nos coleguinhas, e o outro filho não é violento, é pacífico, até demais, no sentido de chegar apanhado, se submete, apanha, para não ceder, que às vezes tem uma baixa autoestima, e tu não quer ficar mal na frente dos colegas. Se eu der a mesma educação para os dois, alguém vai sair perdendo.
Se eu for rígido com os dois, o que naturalmente não é violento está sendo mal educado. E se eu for liberal com aquele que é violento, eu estou ensinando mal. Daí nós temos que dar uma educação compatível com a demanda, com a realidade que o Espírito apresenta desde cedo. Então nós vamos dialogar. Não há respostas prontas. Deixa eu ir para a casa do colega ou deixa eu ir para a casa do colega? Deixa eu sair até tarde e ir para o show ou deixa eu ir para o show? Leva para a escola ou não leva? São, portanto, questões que a gente vai ter que resolver com cada filho especificamente, a depender da confiança que eles transmitem. Então nós vamos dizer, olha, você vai hoje para o show, mas siga seu irmão. Se você não voltar na hora que ele vai voltar, não tem mais na próxima vez. Você vai perder a chance. Então a gente vai ganhando a confiança dessa forma. Vai estabelecendo, portanto, um paradigma e regras. Regras que não devem ser rígidas, não devem ser adoecedoras, mas regras, dizem os psicólogos modernos, são saudáveis. Estruturam o psiquismo e desenvolvem o discernimento do certo e do errado. Então a doutrina espírita nos dá essa realidade. Allan Kardec volta à carga no item 385 e vai perguntar: qual a causa da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, principalmente ao chegar à adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos dão uma aula de psicologia do desenvolvimento, dizendo que não é o espírito que se modifica, é o espírito de antigamente que agora retoma o seu passado, retoma o seu patrimônio anterior. E o seu comportamento agora na adolescência vai ser mais ou menos problemático de acordo com a educação que foi dada antes. A depender da nossa educação, a adolescência vai ser mais ou menos problemática, a juventude vai ser mais ou menos problemática, a depender da nossa orientação. Porque agora ele perde as funções que velavam a sexualidade, que trabalhavam, que reprimiam a sua sexualidade infantil e a puberdade, o desenvolvimento. Então a menina se apaixona por todo mundo, se apaixona pelo padre da igreja, se apaixona pelo professor. O menino também se apaixona por todo mundo, não escapa ninguém. Então é a fase da libido se manifestando, a puberdade, os hormônios. São fases muito naturais que nós devemos tratar de maneira muito natural. Aí o pai fica horrorizado que a filha, etc. E que os meninos estão olhando para a filha como se ele nunca olhasse para a filha dos outros. Tanto olhou que casou com a mãe dela. Então, começa a estabelecer, que no meu tempo era a mesma coisa. Só que no seu tempo não tinha YouTube nem os Roses. Mas tinha o Fazendo Papas e os Beatles. Mas tinha a mesma coisa. As mesmas. Só que hoje era um diálogo maior. E no passado não havia. Quando nós tentávamos falar, a mão do nosso pai, da nossa mãe, fazia uma cirurgia plástica na nossa cara. Mas sempre houve esse choque de gerações, que é perfeitamente natural. Já afirma um notável pensador e psicólogo brasileiro conhecido no Brasil, que a adolescência é uma espécie de segundo parto. O parto biológico foi ali, na fase intrauterina. E o parto da adolescência é o parto social, em que o indivíduo está sendo parido, aspas, para o mundo, está sendo gerado para o mundo. Então é natural esse choque. O adolescente quer explorar, o adolescente quer saber, ele sabe. Aqueles que são anteriores aí nas gerações, ninguém sabe nada, os pais não sabem nada, não estão com nada, são atrasados. Nós também passamos por isso. É o questionamento das coisas, muito natural e saudável. E se os pais souberem crescer com eles, ou os responsáveis vão crescer juntos, vão aprender também. Naturalmente que sem aí alterar a hierarquia, sem desrespeitar a questão da hierarquia. Mas é natural. Então o jovem tem satisfação, nada tá bom. É a menina que passa horas no banheiro, ela aperta aqui, aperta com lá, frouxa aqui, bota lá, limpa, penteia, não penteia. É o rapaz também que vai, penteia, bota perfume, passa o cabelo para frente, para trás, para cima, aí uma puta raspa. É perfeitamente natural. O jovem adolescente, às vezes, ela tá linda, mas se acha horrorosa, horrível, pitadinha, etc., mas se acha triste. Ele também não fica satisfeito consigo mesmo. É perfeitamente natural essa fase, ele está explorando, ele é insatisfeito com a natureza, ele é profundamente inseguro. No geral, o adolescente é muito inseguro. Ele pode se achar forte no grupo, mas sozinho, diante de um grupo desconhecido, ele não consegue olhar nos olhos. Ele ruboriza. Então, é algo que acontece na vida familiar. E os pais vão aprendendo, porque o adolescente também é profundamente transparente. Então a mãe que está saindo com um determinado traje, o filho do
sexo masculino, que é o segundo marido da mãe, vai dizer, vai assim, finge que não é minha mãe não, viu? Tá horrível. E às vezes tá horrível mesmo. Às vezes tem que rever a coisa. Ou então ela tá falando demais, ela tá se seguindo, ela tá dizendo, mãe. As reticências luminais, mãe. Me deixe, tenha calma. A mãe chega no colégio e quer entrar beijando o filho de mãos dadas. Os amigos vão causar troça nele. A namorada, as menininhas vão ironizá-lo. Quer dizer, deixa, mãe. Mãe, é normal. Faz parte desse período. E os pais vão aprendendo também com o jovem, com o adolescente. Naturalmente, sem impor. Na infância, nós direcionamos porque é falta de discernimento. À medida que o indivíduo vai crescendo, nós vamos dialogando e vamos dando responsabilidade. Porque ele vai dizer, não vai, viu? Não ande com fulano. E o jovem, pode deixar, meu pai. Só que a gente não vai ficar 24 horas com ele. Não vai seguir. Não tem dinheiro para voltar ao detetive. E não é natural que ele vai e faz o que ele quer. Então nós vamos dar responsabilidade. Olha, eu tenho um pouco mais de experiência, pelo menos biológica, de vocês. Então eu quero dizer para o seu bem que você deveria optar por essa ou aquelas escolhas. Mas se você não optar, a escolha vai ser sua. Você vai sofrer as consequências. Vai ter experiência, resultado dessa vivência. Eu estarei aqui para recebê-lo, para apoiá-lo, mas não vou concordar com o seu erro. Então é uma dar a responsabilidade. Você vai assumir. Assume! Então é a filha que desabrocha com uma sexualidade às vezes precoce, engravida. E aí a mãe adota o neto dela como filho. E ela vai mais tarde habitar toda Israel dentro de casa com um monte de filhos. Porque não tem responsabilidade. Eximir-se do papel de mãe. Com algumas exceções. Há exceções específicas. Mas no sentido geral é danoso. Porque nós estamos agora eximindo a maturidade do indivíduo. Ah, mas eu preciso estudar. Estuda de noite que eu cuido dele. Mas de dia você cuida do seu filho. Tudo isso tem a ver com, naturalmente, o diálogo. Claro que cada caso é um caso. Estamos falando aqui em termos genéricos para não estabelecer uma espécie de dogma. Mas a grande verdade é que a família é um desafio espiritual. É um desafio da convivência. Porque na família nós aprendemos o atrito ao desenvolvimento do altruísmo, da aceitação das diferenças. Nós temos uma dualidade, o que somos verdadeiramente e o que gostaríamos que os outros pensassem a nosso respeito. De um lado que realmente nós somos, de um lado que socialmente nós apresentamos e gostaríamos que fosse assim, mas que ainda não somos. Na família nós vemos bem essa diferença. Porque fora, na sociedade, como é que nós fazemos? Por favor, desculpa, com licença, muito obrigado. Dentro de casa, sai, me deixe em paz. O que é? Quem somos nós? O primeiro exemplo ou o segundo? Então, é uma realidade. Aquilo que nós somos na intimidade. O outro é uma verniz social que a gente já coloca. De tal forma, isso é grave, isso é tão notável, que há uma expressão quando a gente é indiferente a alguém, quando a gente passa indiferente, não fala, não vê, não cumprimenta direito, a pessoa que foi não vai falar comigo, não. Dormiu comigo, é? Quer dizer, as pessoas que dormem juntas não se falam, não se cumprimentam. Está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente que o casal que dorme junto não se cumprimenta. Porque já somos diferentes um ao outro. Notem como, aliás, o termo conjugal vem de conjugo. Jugo é fardo. E compartilhar. Jugo e compartilhar. Que beleza. Então, é algo. Aí alguém vai dizer, mas é a rotina, que a rotina desgasta. E eu costumo perguntar à pessoa, você almoçou hoje? Almocei, claro. E ontem, almocei também. E amanhã você vai almoçar? Almocei também. Vou almoçar também. Ah, e você não cansa de almoçar todo dia? Não? Que rotina desgraçada é essa? Você dormiu ontem? Dormiu agora? Vai dormir amanhã? Como é que você aguenta fazer a mesma dormir todo dia? Será que é rotina mesmo? Porque a gente se cansa, não fica envolvido pela rotina de se alimentar, de comer, de dormir. Não é rotina, são sentimentos que nós afrouxamos e passamos agora a tratar com a diferença, revelando o nosso lado sombrio na intimidade. E é notado que a gente faz o oposto, a gente acaba, quanto mais íntimo, mais indiferente ficamos.
o que deveria ser o contrário. Emmanuel, em uma bela mensagem, vai dizer: deveríamos tratar a nossa família como tratamos as visitas. Que a visita, a gente quando visita vinha, a gente atende melhor, prepara melhor, etc. Mas com a esposa, qual é o caso? Aliás, até espíritas, doutrina os espíritos na mediúnica, o meu irmão, etc. Chega em casa e a doutrinação é outra. Então, é muito comum essa expressão. Allan Kardec chega a perguntar no item 695 que pensar da união permanente entre dois seres no casamento para a formação da família. Esse espírito respondeu: progresso na marcha da humanidade. Allan Kardec no item 696 pergunta: o que aconteceria se a sociedade abolisse o casamento? E os espíritos respondem: volta-se-ia à vida dos animais. E Kardec coloca uma nota dizendo: as relações sexuais fortuitas, apenas para a perpetuação, sem o vínculo, gerariam um retorno à vida animal primitiva. Mais adiante, Allan Kardec no item 774 do Livro dos Espíritos, em uma nota, vai dizer: os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família estreitam os laços sociais. Ora bem, está na lei de sociedade. Se os laços sociais são indispensáveis ao progresso e os laços de família estreitam os próprios laços sociais, é notável que a sociedade se organiza a partir de um conjunto de famílias. Daí Kardec conclui o capítulo dizendo assim: é uma lei da natureza e Deus quis assim, para que nós convivamos com os outros como irmãos. Ora bem, se é uma lei da natureza, a família não é uma criação cultural, social, como aliás dizia o pai da sociologia moderna, Emile Durkheim e outros. É uma lei que está na natureza e não apenas uma criação, um modismo, uma ideia cultural e social. Então a sociedade é feita de um conjunto de várias famílias. Daí, uma sociedade preconceituosa é porque necessariamente temos famílias preconceituosas. Uma sociedade mais humana é porque há um conjunto de famílias predominantemente mais humanas. No item 775, o último item desse capítulo, Lei de Sociedade, Allan Kardec então coroa esse momento perguntando o que aconteceria à sociedade com o afrouxamento dos laços familiares. E os espíritos responderam: uma recrudescência ao egoísmo. É notável essa recrudescência ao egoísmo, a indiferença, a falta, porque na família nós treinamos a afetividade, treinamos, não é mais o meu espaço, o meu quarto é nosso espaço. Então aprendemos a ceder e a também querer conquistar. Esse diálogo na interação com o outro que faz com que nós desenvolvamos o nosso caráter e os verdadeiros sentimentos. Um amigo meu do movimento espírita certa vez me disse o seguinte: Flávio, casamento é que nem contratar um personal trainer do espírito, uma fisioterapia integral, espiritual. Porque você faz musculação espiritual todo dia, na tolerância, na compreensão. Porque é natural, porque somos espíritos problemáticos. Então é natural que o nosso egoísmo que se atrita. Daí a ideia: separamos por incompatibilidade de gênios. Não. Separaram por compatibilidade de gênios. Porque se um era irritado e o outro era calmo, então a coisa amenizava. Mas no fundo os dois tinham as mesmas identificações. De uma forma geral, Emmanuel, na obra Ideal Espírita, numa mensagem notável chamada Em Casa, vai dizer mais ou menos assim: ninguém foge à lei da reencarnação. A família não é o resultado do acaso, senão de um programa bem estabelecido. Mesmo, diz Emmanuel, quando a família foi constituída por um ato de precipitação, por um acidente na jornada, ainda assim, essa família é trabalhada pelas leis de Deus. No estupro, numa violência, no sexo de ocasião, numa situação fortuita, ainda assim por detrás há um plano bem estabelecido e bem elaborado que nós não devemos desrespeitar. E ele conclui a mensagem dizendo assim: o marido que está contigo hoje, alcoólatra, é aquele mesmo que abandonaste no passado e ele bebeu até morrer. A mulher toxicômana e rebelde é aquela mesma quem traíste e abandonaste no altar da igreja para se casar com outro, e ela volta agora ciumenta, inquieta, temperamental. O filho ingrato e toxicômano, com complexo de inferioridade, com sentimento de rejeição, é aquele filho rejeitado que colocamos à porta de um orfanato e que agora volta novamente aos nossos braços com ódio, com ressentimento de nós.
A lei da reencarnação bloqueia a lembrança. Que bom que bloqueia. Porque se não lembrando, a coisa já está assim. Imagina, o ódio, os ressentimentos, bloqueia, mas o indivíduo sente. Então, festa Dia das Mães, como presente, dá para a mãe, dá para o pai, abraça, Natal, confraterniza. Mas alguma coisa não vai bem direito internamente. Sente uma dificuldade de relacionar-se, de conviver, de se envolver, de interagir, a dificuldade de falar, de se expressar, de dizer eu te amo para determinadas pessoas e outros não. Então, são, portanto, ideias que passam aí no processo educacional. Desde cedo, desde a gestante que é espírita e que vai reconhecer que quando está gestante fica muito apaixonada pelo marido, mais apaixonada do que é. Já gostava, mas fica demais. Então, de barrigão, quer ir para um jogo de futebol, não é bom com você. Não vai, vou! E vai, de barriga acompanha, etc. E quando nasce o bebê, ela perde um pouquinho, diminui, volta ao estado normal e ele começa a se queixar. Cadê aquela mulher que eu tinha antes? Cadê que me acompanhava, que me dava atenção? Cadê? Agora só dá atenção, menino, etc. É porque, na verdade, ela ama ele, mas estava sendo influenciada pelo reencarnante que era simpático a ele. Era uma alma querida dele. Então amava muito mais. Por outro lado, o espírito, por exemplo, é antipático ao pai. Não aguento, eu conheço mulheres que não aguentaram na gestação dormir no mesmo quarto que o marido. Ficavam insônias, incomodadas. É o espírito antigo, adversário do passado, que ela já vai começar a doutrinar ele do ventre. Dialogar com ele, pegar a mão do marido e colocar na barriga, esse é o pai, etc. E sugestionando fazer um processo de hipnose, entre aspas, para aí naturalmente vencer aquele drama da reencarnação anterior. Tudo isso é muito bem explicado. Por fim, meus amigos, o Espiritismo oferece um arsenal para que nós possamos, na educação do espírito, na família, que é o local mais importante para a educação do ser, e que deveria ser não apenas um lar, uma casa, uma estrutura onde se reúnem pessoas com interesses pessoais, mas uma escola de valores morais. Porque a escola convencional vai instruir, vai informar, mas a tarefa de educar moralmente, como diz Allan Kardec, criar bons hábitos. A educação, vai dizer ele, é uma arte muito difícil, que necessita de grande observação. E que da mesma forma que manejamos a inteligência, a cognição para técnicas pedagógicas, um dia manejaremos hábitos de comportamento moral para criar bons hábitos, principalmente nos descendentes. De tal forma que isso vai gerar uma sociedade feliz no futuro, uma sociedade muito melhor. Daí o Espiritismo oferece tantas lições, o estudo do Evangelho do Lar, o culto do Evangelho do Lar, como se queira, a evangelização infanto-juvenil, para aqueles que têm filhos, especialmente os pequenos. Eu vejo no livre-arbítrio dele, ele tem que escolher. E eu pergunto, e quando ele precisa de médico? Ele escolhe, eu levo meu assim. E se ele não quiser ir para a escola? Não, eu levo assim. E por que na evangelização ele vai escolher? Quando não tem discernimento. E eu vi um amigo meu dizendo assim, quando perguntaram a ele, mas você obriga essa menina de 4 anos a ir para a evangelização infantil? É sim, obrigo. E o livre-arbítrio que vocês espíritas falam? E ele respondeu, o livre-arbítrio dele foi quando ele escolheu reencarnar na minha família. Eu antes de reencarnar, o militar espiritual disse, olha lá, tem a evangelização. Vai? Então ele já sabia. Então já veio, eu vou levar a evangelização. Depois ele faz a vida dele o que ele quiser. Mas a minha parte é essa. A nossa parte no processo educacional. Nem viver a vida do outro. Jesus nunca deu exemplo de viver a vida dele. Porque se ele ficasse preocupado em viver a vida de Pedro, em se preocupar com Judas, e assim por diante, ele não daria a mensagem de Deus. Ele fez a sua parte. É a nossa parte que devemos fazer. E o resto, a pessoa vai despertar, agora ou depois, mas aquilo fica como exemplo que nunca se esquece. Para concluir, meus amigos, contarei um caso que já contei aqui alguns anos atrás, e já contei em outras casas, de uma vivência que tivemos a oportunidade pessoalmente de observar. Era uma família espírita do interior da cidade, do estado da Bahia. Uma cidade que até hoje vamos de vez em quando para fazer palestra, hoje com menos frequência do que no passado, em razão de algumas atividades pessoais e profissionais, mas no passado íamos mais. E era notável essa família em que havia um relacionamento muito difícil da filha mais velha com o pai. Ela cravava o pai de aflições que a mim me sensibilizavam. Era já um senhor idoso, era uma mulher de 35 anos, ele já um senhor de 65.
E a coisa ficava muito difícil em alguns momentos. Presenciei em alguns momentos ela indo para cima dele, as raias da agressão física. E aquilo chocava-nos. Os outros 5 filhos tinham uma relação harmônica, mas a relação de filha mais velha e pai era muito difícil. Difícil mesmo. Ele, espírita militante, ela aceitava o espiritismo, porque foi uma evangelização quando criança. Aceitava, compreendia, mas era um pouco antipática em função da atividade que o pai desempenhava na cidade, que era a atividade de um posto à frente do movimento. Ele estava como sendo uma liderança, uma das lideranças do movimento. Notável, dedicado, abnegado. E tentava chamar de atenção, ter paciência com ela, mas ela era muito temperamental. Tinha conflitos de comportamento. E um dia, a coisa exorbitou. Ela foi para cima dele, houve uma agressão física. A esposa, desolada, já uma senhora também de idade, nós tentamos ali intervir, conseguimos apartar um pouco com algumas outras pessoas. Ele sentou comigo, ela saiu de casa, bateu nas portas, e eu comecei a conversar com ele, dialogar. E ele, em frangalhos, me dizia algumas coisas, desde a infância. Desde bebê, ele pegava ela e ela chorava nos braços dele. E ele entendeu mais tarde com a doutrina espírita, e ele falava, e eu comecei a passar mal. Comecei a ficar branco, que não é muito difícil. Comecei a ficar mais branco do que sou, quase de ficar muito pálido. Comecei a sentir uma tontura de Deus mais. E quando ele falava, eu fui envolvendo no discurso dele e tive uma visão psíquica. Eu via ele numa outra personalidade, transitando numa cidade que mais tarde pude perceber que não era nem o Brasil. Ele adentrava-se em um local que era um prostíbulo, ia ter um relacionamento sexual com uma daquelas vendedoras no comércio carnal. E depois do ato orgíaco, do ato sexual, eu vi a cena dele agarrando-lhe pelo pescoço a jovem e a estrangulando até a morte. E ela, antes de morrer, dizia: você vai me pagar, miserável. Eu tive um impacto emocional, voltei, ele percebeu que eu não estava bem, perguntou: o que está acontecendo? E eu dei desculpa que foi um médium da. Não é queda de pressão. Ele então foi, pegou uma água, voltou, etc. Eu estava muito ainda, fui voltando, recobrando, e eu parei. É claro que eu ia narrar aquela ocorrência, eu olhei para eles: você conhece a lei da reencarnação? Conhece que nossas famílias não são por acaso. A nossa família é o espelho da nossa consciência. É aquilo que fizemos na nossa consciência no passado. Temos a família não que merecemos, porque se merecêssemos, merecemos algo pior. Mas temos a família de que necessitamos para crescer. Então, por isso eles nos conhecem, etc. Ela deve ser um vínculo do seu passado. Falei de maneira passante, sem entrar em pormenores, sem adentrar-me. E ele olhou para mim, pegou nas minhas mãos e me disse: mas será que algum dia vai me perdoar? Veja o inconsciente. A culpa do que fez no passado. E eu disse: fulano, perdoar de quê? Ele disse: não sei. Não sei. A coisa foi processando, foi mais adiante, até que ele ficou com um problema de saúde, veio aqui para Salvador, para o hospital daqui de Salvador. Eu fui visitá-lo e ele estava desenganado pelos médicos. Estava para morrer. Eu visitei, conversei, ele já estava naquele pré-agonia, que mais tarde entraria no coma e não voltaria mais. Já estava com aparelhos, eu conversando com ele, etc. E ele, de vez em quando, balbuciava o nome dela. E ela estava com a mãe na sala antes do quarto dele. Não entrava para visitá-la, não entrava, saía. E ela, dura como árvore. E eu, então saía, disse: sabe, não vou dar o nome de ousado. Me aproximei dela e disse assim: fulana, vá e cumprimente seu pai. Seu pai está morrendo. Vai morrer. Não dura muito tempo no corpo físico. Como é que vai ficar você depois que ele desencarnar? Vá, porque depois você pode fazer uma crise de consciência. Eu até estou prevendo, aqui para nós eu estou prevendo, que você vai ter uma crise de depressão mais tarde, porque vai fazer uma consciência de culpa. Vai, fale com ele. Eu sei que você não adere muito ao espiritismo, mas você sabe de alguma coisa e sabe da lei de reencarnação. Você vai deixar essa premissa para a próxima? E se na próxima vier pior? Se na próxima você voltar com uma doença mental? E aí coloquei um pouquinho de medo para melhorar o negócio. Ela olhou para mim e disse: mais eu disse: aproveite, porque ele fala em você, para você ficar bem.
Ela disse, então você entra comigo. Ele disse, mas eu vou participar de um negócio desse? Não. Ele disse, vai, você vai ter que entrar. Ele disse, não vou? Vai. Olha, não dá para contra-argumentar contra a mulher. Ela disse, carne vence a gente. Então ele disse, vai, você vai comigo. Me segurou e disse assim, não me deixe sozinha com aquele homem. O trauma do passado, de ter ficado sozinho com ele. E eu disse, lembre-se que ele não é aquele homem, ele é seu pai. Entrei com ela, trêmula, naquela vacilação de chegar próximo a ele naquela agonia, ela foi se aproximando, foi pegando na mão dele devagarinho, e eu observando a cena, e ela quando pega a mão dele, ele aperta a mão dela, com força, diz, fulano é você. Parecia que uma lâmpada havia sido ligada no seu semblante, na sua face, estava esperando só ela para desencarnar. Então, ilumina-se, olha, ela com contato físico dele, com um aperto de mão, se debruçou em lágrimas, dobrou-se de joelhos e começou a dizer, papai, me perdoa. É a primeira vez que eu tinha ouvido em anos ela chamar pai, nome pai, papai, me perdoa, que ingrato sou eu. E ele começou a chorar também, minha filha, vamos pedir a Deus que nos perdoe a ambos, a nós dois. E eles choraram e eu me chamaram para fazer. Então, pedi licença, eu saí, eles conversaram coisas que eu nem sei, nunca perguntei. Na intimidade, ele morreu nos braços dela. Somente a doutrina espírita para explicar uma situação dessa. Somente a lei da reencarnação. Somente a ideia de um mundo espiritual que prossegue para dizer que a nossa família é um desafio perante a nossa consciência. Ser bom, ser justo, sermos honestos, sermos alguém de comportamento equilibrado na nossa família, mesmo que aquele filho não desperte agora. Como diz Allan Kardec, se o pai ou a mãe desdobrou-se em bons exemplos, orientou para o bem, e o filho mesmo assim caminha para o mal, eles são responsáveis por isso. E as entidades venerandas respondem com uma frase sintética: Deus é justo, dizem eles. É que vai dizer que nada é perdido, e aquele que se esforçou para encaminhá-los, mesmo assim, pode repousar com a consciência tranquila. A família, portanto, merece o nosso investimento. O apertar dos laços familiares, para que do egoísmo ceda-se ao altruísmo, à verdadeira fraternidade, à convivência, que é o grande estímulo para a nossa plenitude espiritual. Daí, meus amigos, o Instituto Filomeno de Miranda, com muita felicidade, no seu aniversário, elege nos seus temas o tema nosso que estamos abordando, para abordar os seus variados enfoques e, naturalmente, nos próximos dias, com os companheiros de exposição espírita, com os palestrantes, os confrades, nas suas habilidades admiráveis, poderem focar essa temática da família nos seus mais variados aspectos, dando equipamentos a nós para sermos felizes, começando por nós mesmos, para irradiar na convivência familiar, na convivência doméstica. Diríamos, como disse oportunamente o Espírito José Silvério Horta: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração no teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da nossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da fraternidade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Lembrando a todos